Bem-vindos ao episódio número 7 do Degustavu Podcast. Meu nome é Guilherme e hoje vamos degustar o Glass Road. Também teremos a hype da semana com Bloodstone, além, é claro, da notícia da semana. Degustação da semana. Hoje é dia de degustar mais um jogo do Uwe Rosenberg, o Glass Road, que foi lançado em 2013 pela Faberland com a Capstone Games para até 4 jogadores e que infelizmente nunca veio para o Brasil. Em Glass Road, nós somos vidraceiros, no século XIII, na região da Bavária, próxima à atual República Tcheca. E para que possamos fazer os famosos vidros dessa região, teremos que arrumar areia, água e, para produzir o vidro, além, é claro, de construir nosso ateliê ou vidraçaria. E antes de começar, tenho que dizer que esse era um dos jogos do Uwe que estava com mais curiosidade de jogar. Afinal de contas, ele estava na minha lista já tinha muito tempo. E assim como no Caverna, cada jogador tem o seu tabuleiro pessoal, pois será nesse tabuleiro que começa todo bonitinho com lagos, florestas e minas de areia que iremos destruir tudo para construir a nossa vidraçaria e outros prédios que possam nos beneficiar. E sim, apesar de ter que destruir para construir, isso realmente aconteceu. De acordo com os dados, a floresta perto dessa área desapareceu por causa de nós, os vidraceiros. Mas voltando ao jogo. Jogaremos no total 4 rodadas, onde cada rodada jogaremos 3 turnos. Então vamos lá, pois chegamos a uma das mecânicas principais do jogo, a escolha das cartas. No início de cada rodada, teremos sempre um deck de 15 cartas que são idênticas para todos os jogadores. E aí teremos que escolher 5 dessas cartas para então jogar uma por turno. No entanto, tem uma regra muito importante que pode mudar completamente a sua rodada. Cada jogador terá escolhido uma carta para o seu turno, certo? E aí, o primeiro jogador, que vamos chamá-lo de Carlos, irá revelar a carta escolhida. E a partir desse momento, todos os outros jogadores verificarão se na mão deles tem uma cópia daquela carta. E por que isso? Se o Carlos for o único jogador com aquela carta naquele momento, ele poderá realizar as 2 ações da carta. Caso contrário, se algum outro jogador tiver na mão uma cópia igual àquela que Carlos nos jogou, ele deverá realizar apenas uma ação. Ou seja, vamos supor que Augusto tenha na mão aquela mesma carta que Carlos jogou. Então, Augusto deverá jogar a carta também e cada um realizará apenas uma ação das 2 possíveis. Continuando o turno. Carlos e Augusto jogaram na mesma carta, certo? Então, cada um realizou apenas uma ação. No entanto, Maria escolheu a mesma carta que Carlos tinha escolhido. E aí, então, Maria, na vez dela, abrirá aquela carta e realizará as 2 ações daquela mesma carta. Fez sentido, né? Ou seja, se você joga uma carta sozinho, você realiza as 2 ações. Se você joga aquela carta e outra pessoa tem na mão a mesma carta que você jogou, cada um realizará apenas uma ação. E aí, todos jogam por 3 turnos. E isso pode resultar em uma coisa bem peculiar. Alguns jogadores podem jogar 3 cartas e realizar 6 ações, como podem jogar 5 cartas e realizar 5 ações. E isso tudo vai depender de como os jogadores estão jogando, e se eles estão ou não competindo pelas mesmas coisas. A partir do momento que as cartas são jogadas, as ações já são realizadas. Ou seja, se você jogou uma carta que permite que você colha água, você vai mexer em quantas águas você tem. Se você comprar um prédio, você precisa ter os recursos que aquele prédio precisa. E aí, chegamos na parte que achei mais fantástica e complicada do jogo. Cada jogador possui um tabuleiro com 2 rodas, sendo que em uma você produz o vidro e na outra o tijolo. E para que você produza, por exemplo, o vidro, você terá que ter areia, comida, carvão, água e madeira. E aí tem um ponto muito importante. Logo no início do jogo, você começa com 0 areia, 1 pão, 2 carvões, 4 águas e 4 madeiras. E aí, por exemplo, se você conseguir 2 areias, você vai ter 1 pão, 2 carvões, 2 areias, 4 águas e 4 madeiras, certo? E como nenhum item está no 0, isso significa que automaticamente você produzirá um vidro. Ou seja, toda vez que você ganhar recursos suficiente para que o espaço 0 fique sem nenhum marcador, você produzirá algum bem. No entanto, se você conseguir armazenar 3 tijolos ou 3 vidros, e como na rodada você tem um limitador, você poderá ter o espaço 0 livre e conseguir estocar os recursos desde que você já tenha 3 tijolos ou 3 vidros. E aí, depois que você produziu os recursos e muitas vezes passar raiva, pois você produziu um vidro ou um tijolo que você não queria, você pode utilizar os prédios que você construiu no seu tabuleiro. E aí entra um ponto muito importante para finalizarmos. Existem 3 tipos de prédios. Os de uso imediato, que você compra e já recebe alguma coisa de imediato, os de processamento, que permite que, por exemplo, você troque uma madeira por 2 águas, e os de pontuação,
E são esses prédios que farão a sua pontuação final. Afinal de contas, alguns possuem pontos e outros transformam alguma coisa em pontos. E no final de 4 rodadas, quem tiver a maior pontuação ganha a partida de Glass Road. Bem, como eu disse, estava com muita vontade de jogar Glass Road, e isso não era de agora. E aí tive a oportunidade de conseguir uma cópia e colocar ela na mesa. Já posso dizer logo de cara que cometi um erro. Não tão severo, mas um erro. Joguei com 4 pessoas, o que proporcionou um daqueles downtimes inesquecíveis. Afinal de contas, como existe uma certa interação entre os jogadores e tem 2 rodas que a gente demorou horrores para realizar as ações. Das coisas que gostei. Como eu falei anteriormente, as rodas são incríveis. A forma como você ganha os recursos e ele já se transforma em vidro ou tijolo é bem interessante. E ainda tem uma camada de complexidade aqui, que é como dividir os recursos que você ganha entre as 2 rodas, e assim ter os recursos necessários para construir os prédios e não transformá-los em recursos. Afinal de contas, se você fizer isso errado, dá muita raiva. E aí, chegamos em uma parte que até agora eu não sei se gostei, não sei se odiei, que é a seleção das cartas. E sério, o que é essa parte? Você tem que selecionar 5 cartas, olhando para o seu jogo e para o jogo dos outros, torcer para que os outros jogadores joguem a carta na hora certa ou que não interfiram naquela carta que é crucial para que sua rodada funcione. Pois, se algum coleguinha tiver uma cópia daquela carta na sua mão, você só fará uma ação e assim arruinará todo o seu jogo. Outra coisa, ser o primeiro a jogar nessa parte é muito ruim, pois você abre a carta e já puxa todos os outros jogadores que possuem aquela cópia. Então, em alguns momentos ou rodadas, é importante que aquela carta, que é super necessária para sua rodada, seja a primeira a ser jogada, e óbvio que você não seja o primeiro. Ou seja, é uma coisa um pouquinho bem complicada. E falando de downtime, essa fase para selecionar as cartas demora bastante, e se seu plano mudar no meio do caminho, socorro, vai ter downtime até o final. Pois então, não sei se gostei ou se odiei. E o que eu não gostei? O downtime matou o jogo pra mim, de verdade. A coisa mais chata do jogo todo é o tempo que perdemos esperando os outros. E ó, que algumas vezes a gente joga na sequência dos outros. E aí, um jogo que parecia que era bom demais para jogar cheio, ou seja, com 4 jogadores, na verdade é um jogo para 2. Enfim, pra mim, Glass Road está pendurado no muro do fica na coleção ou sai, o que já é um bom sinal, uma vez que o At the Gates of the Loyang foi vendido. Bem, vou jogar mais algumas vezes para ter o veredito, mas posso dizer que se alguém quiser jogar, jogarei. A hype da semana. A hype dessa semana é o Bloodstone, que é do design Martin Wallace, que para mim é um dos designers que ou você ama ou você odeia, uma vez que ele tem o Steam, que eu odeio, e o Londo, que eu amo, além do Brass, que todo mundo ama. Então ele fez o Bloodstone, que é um jogo de guerra para até 6 pessoas, onde os jogadores estão disputando pontos de vitórias, construindo vilas, pilhando os outros jogadores, além de ganhando batalhas. E aí tem só um parênteses, não tem muita história por trás, o que eu me amarro, pois a gente já parte direto para o jogo. O jogo ocorrerá por meio do posicionamento de uns tiles que são umas peças bem bonitas no mapa, que representarão os exércitos e assim influenciaremos as áreas para que conquistemos os pontos. Além disso, o jogo é médio para leve, com uma duração de mais ou menos 3 horas com assimetria, o que me deixou ainda mais empolgado. Além, é claro, de gostar de jogos de guerra e por ser um Martin Wallace. Bem, infelizmente ele foi um financiamento coletivo, no qual eu nem tinha visto, mas vai ter sua versão para as maiores lojas em breve. Outro, infelizmente, ele não foi anunciado aqui no Brasil ainda, mas os jogos dos Martin Wallace geralmente saem por alguma editora, então teremos que torcer para isso. Bem, então, minha hype da semana, Bloodstone, do Martin Wallace. Notícia da semana. Toda semana fico olhando as notícias para trazer uma que achei interessante e relevante para o nosso hobby, mas essa saltou os meus olhos e fiquei lendo ela umas 3 vezes. Então, a notícia da semana é que a Lionsgate, sim, aquela empresa de filmes, é a mais nova dona da Hasbro e a comprou em dezembro do ano passado. Mas essa não é a notícia principal. A notícia é que a Lionsgate, em parceria com a Margot Robbie, a Barbie do filme Barbie, irá fazer um filme sobre o Banco Imobiliário. É isso mesmo que você ouviu. Irão fazer um filme do Banco Imobiliário. E isso tudo deve ao fato do sucesso da Barbie ano passado. E porque, de acordo com a head de filmes da Hasbro, Zeb Foreman, abre aspas, o Banco Imobiliário é uma plataforma incrível para oportunidades de contar histórias, fecha aspas. E aí, eu fico aqui imaginando como eles vão conseguir fazer alguém sem querer parar em um hotel no Morumbi. E aí, ele não vai ter dinheiro para pagar, ou tirar 12 no dado e cair numa companhia aérea e falir. E por fim, revés, você foi para a cadeia. Ó, só melhora. Mas ok. Enfim,
Para terminar, filmes sobre jogos ou jogos de tabuleiro não são geralmente lucrativos. E ainda descobri que teve um filme em 2012 baseado no famoso jogo Batalha Naval, que aparentemente não foi um desastre não, foi um fiasco. Fui até pesquisar e a nota estava tão ruim que desisti. Mas é isso, vamos aguardar mais informações sobre o filme do Banco Imobiliário. Se ele realmente sair, vou esperar os reviews primeiro e espero que sejam bem sinceros, que aí eu decido se vou lá e gasto meu tempo ou não. Bem, e com essa notícia que me deixou sem rumo, terminamos o episódio número 7 do Degusta Boa Podcast. Se você gostou do conteúdo, deixe um review no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast para que mais pessoas possam achar o Degusta Boa Podcast. Além disso, curta nossa página no Instagram, @degustabu, para ficar sabendo de mais informações. Até logo!